Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Programa Cultura Geral fazendo 10 anos, né? E a gente está completando 10 anos no ar, 8 anos só de TV e 2 de rádio. 8 anos de TV e rádio também, né? Hoje a gente vai discutir um assunto muito importante, mas eu queria primeiro falar da importância dessa personalidade aqui do programa, Dr. Gilberto Silva, que é um grande advogado, muito ligado às questões discriminatórias. E para a gente é um prazer e uma honra e uma satisfação muito grande, porque o Gilberto está com a gente no Cultura Geral desde a época do rádio, né? E lá quando começou o programa em 2015 e 2016. Então é importantíssimo a gente trazer essas conversas, esses assuntos e esses estudos aqui no Cultura Geral. A gente vai falar hoje sobre discriminação em todos os campos, ou pelo menos boa parte do campo social, e ninguém melhor do que o Gilberto Silva para a gente tratar desse assunto. Gilberto, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. E é sempre uma honra, né, receber você aqui na nossa casinha tão humilde. Betão, a honra é minha, a honra é sempre grande em poder falar com você, falar com os telespectadores, trazer sempre reflexões sobre essas questões discriminatórias, não somente raciais, mas de religião, de fenótipo, enfim. Vivemos tempos sombrios, então eu agradeço a oportunidade e por esses anos, né, que nós estamos caminhando, tempos passados em que eu ainda não tinha barba branca, mas a gente vai seguindo aí. Muito obrigado. É sempre um prazer, né? Gilberto, eu queria começar conversando com você, perguntando se nós tivemos evolução, que a gente tem tanto tempo que a gente discute, e pode ter a roupagem que for, mas o racismo e a discriminação, ele parece ser uma discussão que a gente vai ter por um bom tempo. Eu acho que a gente vai desencarnar, encarnar de novo, e a gente vai ter essa discussão aí presente. Como que você tem visto essa questão da discriminação hoje? Olha, eu vejo da seguinte maneira: as medidas estão sendo tomadas, estão evoluindo, mas cada vez mais tem aumentado as questões de crimes discriminatórios no âmbito geral, mas o que mais aumenta, infelizmente, são as discriminações raciais. Essas discriminações raciais, elas têm um porquê de estarem sendo aumentadas, devido àquela questão do racismo estrutural, o racismo institucional que a gente tanto fala, tem a ver com as questões propagadas até mesmo por governos que nós tivemos, que atacou tanto as pessoas pretas, atacou tantas mulheres, os indígenas, e infelizmente legitimou muitas pessoas a praticarem esses atos. E aí a gente tem as violências e as discriminações contra LGBTs. Nós temos hoje, infelizmente, o capacitismo ainda sendo um foco de discriminação, e as pessoas têm pegado pesado em discriminar autistas e todas as pessoas PCDs, mas eu sempre foco na questão da igualdade racial, na questão do racismo e da injúria racial, que tem crescido de forma estrondosa. Só, Betão, que tem um detalhe: antigamente não era filmado, antigamente, tirando a era dos celulares, não tinha uma divulgação tão rápida, e nós não tínhamos também
mecanismo. Hoje, quase todas as capitais têm as delegacias de crimes, de intolerâncias e crimes raciais, então a gente consegue visualizar como que essas discriminações elas têm crescido. Tanto a propagação, mas tem um detalhe, com vários grupos que surgiram fazendo a educação antirracista, as pessoas que sofrem o racismo, a injúria racial, a LGBTfobia, hoje elas já estão orientadas a buscar o socorro, seja através de um profissional da advocacia que ela conheça, ou buscar a autoridade policial e o próprio Ministério Público. Então, por isso que nós temos esse fenômeno que é tanto o crescimento dos atos racistas, bem como também o crescimento das denúncias, porque hoje não se mantém mais o silêncio quando se é violado em seus direitos. Hoje a população, pelo menos, está tendo voz de buscar os seus direitos. Nós temos um grande problema que ainda são as sentenças, os julgamentos, porque infelizmente não são as pessoas pretas que estão por lá ainda. Mas nós temos hoje esses mecanismos de denúncias e de apurações. Então eu vejo que nós temos um avanço, mas ao mesmo tempo aqueles que estão titulares no legislando ou julgando têm posicionamentos em que tem um retrocesso muito grande. E existem algumas correntes legislativas, até do mesmo executivo, que também zela por esse retrocesso, porque são pessoas que dão a base para o racismo institucional, que automaticamente ele vai se tornar um racismo estrutural dentro de uma sociedade. Até dentro da sua fala mesmo, você diz que as pessoas têm buscado mais os seus direitos, né? Mas historicamente nós sabemos que a pele preta ela é economicamente também avaliada, né? Já dizia a Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Essa estrutura que foi criada traz um peso muito grande para todos nós até hoje. Ainda é fruto de muito sofrimento? Sim. Eu costumo dizer que a escravidão no Brasil ela não acabou. Nós temos uma escravidão moderna, que ainda temos a exploração braçal até a exploração intelectual. Nós temos hoje. Por que eu falo exploração intelectual? A gente vê pessoas pretas totalmente capacitadas para serem gerentes, CEO, líderes em empresa. Elas não têm a promoção, mas o conhecimento delas é sugado com um salário baixo. E a gente vê também a exploração braçal de pessoas que não têm, pessoas pretas que não têm oportunidades adequadas e elas acabam tendo que viver ainda na subalternidade. Não é de se estranhar ver uma pessoa preta com curso superior e capacitada, mas que não consegue a colocação no mercado de trabalho dentro da especialidade dela, e acaba que ela tem que estar fazendo um serviço de subalternidade para sobreviver. Então eu vejo isso, Betão, como uma escravidão moderna. E sem contar a escravidão moderna achibatada que as pessoas pretas recebem hoje, as chicoteadas, as chicotadas, com as palavras que são proferidas contra elas, não somente as palavras, mas os gestos e toda forma de racismo que é colocada contra as pessoas pretas e que, na verdade, é crime. Isso tudo faz parte de um sistema, uma estrutura
que leva a uma escravidão moderna. A partir do momento em que nós temos uma Constituição Federal que fala que você tem direito de ir e vir, e toda aquela poesia constitucional, mas como que você tem direito de ir e vir se um guarda-chuva debaixo do seu braço, ele passa a ser uma metralhadora e você é alvejado? Qual que é o direito de ir e vir se você está numa esquina conversando e a abordagem com você é truculenta? Qual que é o seu direito de ir e vir se a bala perdida te acerta? Hoje, Betão, em cada 5 pessoas, 4 pessoas pretas têm a possibilidade de morrer hoje por uma violência advinda da segurança pública. Isso é alarmante por conta de quê? Porque isso mistura com o racismo institucional, que é aquele racismo em que as instituições de segurança pública, sem generalizar os indivíduos, ela nos vê, pessoas pretas, como já uma ameaça só de estar em qualquer lugar. Isso é escravizar a mente, é escravizar uma pessoa a ponto de pais e mães falarem com os filhos: olha, não corra em tal lugar, não faça isso, não ande sem camisa, não faça determinada situação. Isso é uma forma de escravizar a pessoa, até mesmo dependendo do lugar que ela vai frequentar, ela já sai de casa avisada. É uma escravidão que o sistema faz, só que de outra forma. Estou vendo aqui, assim, eu lembro que quando eu entrevistei, a gente estava junto lá na Uni, eu entrevistei a doutora Thalita. Sim. A máxima de ainda não ficar sozinho ainda é uma proteção para as pessoas. Obviamente que é para todas as pessoas, né? Ficar sozinho nunca é o caminho ideal, né? O caminho da troca é sempre mais saudável. Mas ficar próximo ainda, principalmente quando você tem essas dificuldades, ainda é o caminho, Gilberto? É o caminho. A pessoa negra andando só, ela ainda é alvo de muita coisa. É aquela questão do ditado antigo, depois nós fomos falar do racismo recreativo, é aquele negócio do preto parado é suspeito, correndo é ladrão, né? Então, se você anda só, você está fadado a se tornar suspeito de várias situações, né? E aí eu pego esse contexto do andar só, Betão. Tem essa questão, que é uma questão de você estar na vulnerabilidade social e de segurança, mas eu falo também o seguinte: as pessoas pretas, elas não podem andar só num contexto político, econômico e num contexto ideológico. Todos têm que caminhar juntos, respeitando as diferenças de pensamento, mas buscando sempre o mesmo propósito, que é acabar com essa escravidão moderna, que é lutar contra essas diferenças raciais e fazer uma união. Eu costumo dizer o seguinte: quando nos escravizaram, usaram correntes para trazer os nossos, para nos prender os nossos ancestrais. E aí eu penso o seguinte, que cada pessoa preta, ela é um elo, e é um elo para fazer uma corrente, mas uma corrente para quê? Para acorrentar esse sistema escravagista e a gente dar essa volta por cima, usando essa simbologia da corrente, acorrentar os racistas. E quando eu falo os racistas, muitas pessoas acham que é uma palavra forte, que é uma palavra pesada, que tem uma conotação política partidária. Não. Racista em todos os seus sentidos. O racista que comete o crime, que está ali tipificado na lei e explícito, e aquele racista na surdina, aquele silencioso, aquele racista que usa os pretos para se levantarem contra os pretos, na falsa esperança de galgar alguma coisa.
e quando a gente estuda Fanon, quando a gente estuda o que é Neuza Santos, tornar-se negro, quando a gente estuda sobre o Pacto da Branquitude, a gente entende muito bem como que esse sistema faz. Esse sistema são pessoas racistas que abraçam pessoas pretas para eliminar outras pessoas pretas que têm o potencial de tomar o lugar daquelas pessoas não negras. Então, o sistema ele é muito bem articulado, muito bem fundamentado, e isso desde a escravidão, desde a abolição. E aí eu trago a abolição porque muitas pessoas, esses dias mesmo, eu fiquei estarrecido quando eu vi uma mulher negra enaltecendo, mas assim, com todo o contexto de enaltecimento à princesa Isabel, e inclusive enaltecendo a Lei Áurea, né? E aí, se nós fizermos um estudo e recapitular a história, a Lei Áurea foi um ato meramente político, não é um ato de salvação, não é um ato que traz dignidade humana, porque você pega a Lei Áurea, não tem direito à saúde, não tem direito à educação, não tem direito à moradia, não tem direito a ser humano. Então, como que eu vou enaltecer isso? E pasme, Betão, muita gente não sabe que a princesa Isabel assinou às escondidas, seus pais não estavam presentes. E detalhe, que já existia um movimento abolicionista tão forte que, se não assinasse, ia ter o sistema que tinha abolicionista, ele ia sobressair. Então, mostra claramente as estratégias das pessoas não negras para lidar politicamente e economicamente com as pessoas negras, que é o famoso passar mel na boca, que é aquele sentido de, olha, fizemos, te libertamos, vocês são livres e tal, mas não, tem dois contextos. Um contexto é que já estava para acontecer um movimento muito maior, porque o contexto da história abolicionista ele é muito forte. Já existia em vários campos os movimentos intelectuais das pessoas pretas que já estava bem avançado. Então, eu acredito que teria uma revolução. Então, é muito melhor homologar, assinar uma questão e dar legitimidade para a libertadora não negra, né? E hoje a gente tem isso, né? A gente tem hoje as falsas colocações dentro de cargos, em empresas, em instituições, para talvez preenchimento de cotas, que é uma determinação legal, né, tem na legislação, ou simplesmente para poder fazer essa falsa inserção e, na verdade, colocar pretos contra pretos, e a nossa questão não a fecha com o pacto de negritude. E aí o pacto da branquitude sai por cima. E, infelizmente, o que a gente vê no cotidiano é, depois de resultados catastróficos, não por incapacidade daqueles que estavam lá, a gente vê muitos comentários no sentido, tá vendo? A gente abre espaço para eles e eles brigam entre eles. Mas isso é o sistema que provoca essa questão. Então nós temos toda essa estrutura para poder desorganizar. Nós temos que desorganizar o que a gente fala que é estrutural. Porque falar em racismo estrutural e racismo institucional é muito bacana, é lindo falar dessas questões. Pessoas não negras hoje estão ocupando os espaços, estudando e falando sobre o racismo institucional e o racismo estrutural. Mas elas mesmas estão, na verdade, alimentando esse sistema. E o nosso povo, até quando vai acordar? Porque quando a gente leva para o fundo político, partidário e ideológico, é um tipo de racismo. Mas quando a gente leva para a legislação,
A legislação atual fala do racismo, da injúria racial, do racismo recreativo, do racismo religioso, está na lei. Então eu sempre falo com as pessoas, quando eu vou falar de racismo, eu já vi muitas pessoas virando a cara, falando, que chatice. Eu viro e falo assim, olha, se eu der um tiro em alguém aqui agora, essa pessoa morrer é o quê? A pessoa fala homicídio. E se ela não morrer? Tentativa. Aí eu falo, bacana. E se alguém me chamar de preto e macaco, é o quê? Não, isso aí já é bobeira. Eu falo, não, isso é racismo, é crime. Já está na Constituição de 88, já está na 7.716 de 89, e a lei foi alterada agora em 2023. Então, é racismo. E, inclusive, na semana retrasada, eu ainda discuti com uma colega que é criminalista, e ela achando, assim, olhando, esse negócio de igualdade racial e tal, eu falei, colega, você tem noção do que você está falando? Você sabia que a questão da injúria racial e do racismo está dentro do direito penal? Ela olhou para mim assustada, eu falei, está dentro do direito penal. Né? Inclusive no Código Penal, você está brincando? Eu falei, olha, pega o Código Penal, lá, artigo 140, parágrafo 3º, que agora houve umas mudanças, né? Discriminar alguém devido à sua cor, à sua religião, sua etnia. Está no Código Penal. É direito penal. A lei antirracista, ela é uma lei específica, mas é dentro da vertente do direito penal. Ela não está falando lá pena de reclusão de 2 a 5 anos, se for praticada por funcionário público, aumento da metade da pena, em situações de aumento de 1/3. Isso aí é o quê? É direito penal ou é discussão de direita e de esquerda? Então as pessoas têm que entender também esse contexto jurídico do racismo para entender o seguinte, que quando elas fomentam o sistema com o racismo estrutural e institucional, elas estão praticando crime. Né? A Lei 7.716 fala que não deixar a pessoa preta, no caso, impedir a pessoa preta de ter a ascensão de cargo, não tem nem que discutir, é racismo. Assim como proibir alguém de adentrar em algum lugar pela sua cor, pela sua etnia, pela sua religião, é crime de racismo. E aí a gente vê situações o seguinte, Betão, a gente vê rede hoteleira, infelizmente, de uma forma velada, falando que não tem vaga para uma pessoa preta hospedar. A gente tem as pessoas de religião de matriz africana, quando estão em preceitos ou estão com as suas vestimentas não sendo aceitas em lugares e sofrendo as discriminações, aí entra o racismo religioso e o racismo em relação à etnia. Já está na lei desde 1989. E quantas pessoas sabem disso? Elas preferem aderir a uma frase que um líder, uma pessoa que esteve no poder no Brasil taxou de mimimi e ironizou, e as pessoas levam para esse campo. Mas, além desse racismo jurídico, a gente tem um racismo social, o racismo que mata, o racismo que leva à depressão, o racismo que leva ao suicídio. O racismo tem várias vertentes dele, várias formas dele se apresentar, né? Mas é muito mais fácil para quem é privilegiado historicamente, a saber, pessoas não negras, de dizer que isso é uma utopia, que isso é mimimi, que isso é bobeira. Não, mas na verdade é uma reflexão muito maior. E nós estamos chegando num ponto em que essa discriminação racial, a coragem que as pessoas estão tendo de expressar essa discriminação, as pessoas estão fazendo essas discriminações em outras áreas. As discriminações contra as mulheres têm aumentado cada vez mais, muito embora elas tenham se unido para poder ocupar os espaços, mas nós vemos a maioria dos locais predominantemente com
pessoas não negras e, sobretudo, homens. Às vezes tem um homem, uma mulher negra, para que tenha ali aquele contexto projetado. Mas rapidamente fazem com que essas pessoas que foram inseridas, mas que não está dentro daquela estrutura, que é o padrão eurocêntrico, logo fazem com que elas sejam invisibilizadas ou ridicularizadas. Aí seja com acusação falsa de crime ou com uma dificuldade de relacionamento que na verdade não existe. A gente pode citar o ministro Joaquim Barbosa, né? Apesar de todas as decisões dele talvez não agradar as pessoas, eu tenho para mim que ele sofreu muito mais ataque ali por conta de racismo, de não aceitar uma pessoa preta na posição que ele estava, do que, na verdade, o posicionamento jurídico dele. Porque a gente vê várias figuras com votos e posicionamentos péssimos, só que são pessoas não negras. E aí tem uma aceitação maior dessas pessoas, justamente pelo aspecto visual e não somente pelo aspecto intelectual. E se nós pegarmos o contexto histórico, não só de racismo no Brasil, de lutas por direitos civis e lutas por direitos humanos e principalmente de etnia, nós vamos chegar a um ponto em que quase todos esses líderes sofreram ataques de marginalização no ponto máximo de se dizer, porque nós já somos marginalizados, como várias pessoas dizem, só de nascer, né, para esse padrão. Mas quando alguns pensadores reacionários e revolucionários, intelectuais que eu estou falando, principalmente por busca de direitos, várias armadilhas e várias formas de tentar descredibilizar essas pessoas, Martin Luther King, Mandela, Madiba, Malcolm X, se nós formos pegar todas, esses dias eu vi, quando é interessante, esses dias eu vi um deputado federal usando a figura da pessoa, da mulher Parks, que ficou e resistiu no ônibus, para comparar com uma mulher não negra que cometeu o crime do batom, que é o crime do batom, todo mundo sabe, né? Que é a questão de atentar contra o Estado, que é o que está dentro da legislação. Quando é interessante, busca e vai lá no profundo da história. Mas todas essas pessoas que eu citei, Betão, elas sofreram com o sistema que existe, que é um sistema de opressão com o povo preto. Então, muitos casos que nós temos de, às vezes, não ascensão, não é porque as pessoas pretas não estão intelectualmente preparadas para exercer determinadas situações. É porque o próprio sistema, ele não permite que essas pessoas tenham a ascensão. E aí vem uma forma de repressão, fazendo com que todo aquele resquícios de escravidão e todas as formas que os senhores de engenhos tinham para lidar com os escravizados que tinham uma intelectualidade maior, hoje é feita, porque o escravizado, quando ele tinha, entre aspas, né, a fama de esperto, que não era esperto, era inteligente, na maioria das vezes ele era punido. Ele era punido por revolucionar, então ou ele ia para o tronco, ou como punição, de uma forma mais cruel, ele tinha a sua mulher tirada do seu seio para satisfazer as lascívias do senhor de engenho, para mostrar que ali existia o poder e que as pessoas pretas, principalmente, né, os que estavam tendo destaque, eles tinham que sofrer as punições. Hoje não é diferente. As punições para as pessoas pretas, elas vêm acontecendo automaticamente. E se nós fizermos uma análise,
a maioria das pessoas pretas, quando elas demonstram a sua capacidade intelectual, elas têm sofrido várias formas de apagamento e invisibilidade. E a sociedade, às vezes, não percebe a crueldade dessas violências que acontecem com o nosso povo todos os dias, seja com um professor que destaca em uma universidade, seja com uma criança que destaca em uma escola, seja um profissional liberal, seja alguém numa segurança pública, enfim, essa é uma arma que ainda usa de violência contra as pessoas pretas. Muito bem. Deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Estamos falando sobre racismo estrutural, direito discriminatório. É uma pauta que sempre rende muitas discussões porque elas são necessárias na sociedade brasileira, né? E a gente precisa tocar nesse assunto, e a Cultura Geral nunca fugiu disso, muito pelo contrário. Tem nessas pautas o maior apreço e a maior militância, né? Um beijo no coração, um minutinho só, não saia daí. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando sobre direito discriminatório e também falando sobre racismo, e a gente vai dar uma aprofundada agora no racismo religioso. O Gilberto, o racismo religioso não é de hoje, né? Já acontece há muito tempo, né? Desde a época do sincretismo, né? Que as pessoas pretas tinham que esconder as suas adorações, os seus orixás e tudo, e transformar ou transmutar isso, as suas crenças, para o cristianismo ou o catolicismo mais essencialmente. Mas hoje a gente tem visto, sim, uma intolerância maior, inclusive com um frei, parece que é Gilson o nome dele, uma coisa assim, que teve muito engajamento aí, e até chegou para mim um dia ele falando que católico não pisa em centro espírita, ou também ali está incluído, não que o centro espírita é um terreiro de umbanda, tá, gente? Não estou fazendo essa conotação. Mas que tem uma similaridade ali no contexto que ele estava falando, né? Pelo menos na minha interpretação. Não sei se chegou a ver esse vídeo. Como é que você... E aí eu não quero aqui também ficar dando palco para ignorante, né? Essas pessoas são tão ignorantes que a ignorância
sai vencedora. Mas como é que você vê esses modelos, essas categorias, esses modelos de religiosos que ainda nós sabemos que existe uma leva deles espalhada em todas as religiões? Como é que você vê isso, sim, num lugar que seria um lugar de conforto, eu estou falando de alento, né? Que traz muita emoção. Você uma vez falou comigo que você entende essas coisas, a música litúrgica, a música como fator de busca da emoção para a religião. Mas, sem fugir do assunto, a gente trazer o que você pensa nesse sentido quando você tem uma figura teratológica como essa, né, ainda no lugar de acolhimento. Olha, primeiramente, é um grande formador de opinião. Então, as pessoas copiam isso. Tem uma questão, Betão, que é o seguinte: existem doutrinas, cada religião com a sua doutrina, tem religião que não tem doutrina, tem religião que ela é simplesmente cultural e atua de acordo com a sua evolução da ancestralidade. E eu costumo dizer o seguinte: a gente nunca pode pregar uma intolerância e uma não aceitação, né? Até mesmo porque você citou aí catolicismo, e aí a gente tem catolicismo que é voltado para o cristianismo. A figura principal do cristianismo, ela pregou o amor, ela pregou as suas doutrinas, as suas formas de ser, mas ele pregou também o amor. Quando alguém externa isso publicamente e de forma que a gente vai ter o acesso a pessoas ignorantes que terão acesso a essa informação, é o que fomenta aí a intolerância, porque o posicionamento de um formador de opinião, ele é capaz de devastar muitas coisas, né? E as pessoas ainda não sabem que a intolerância religiosa, ela está também tipificada na lei como crime. Então, é diferente quando você tem uma liberdade de expressão, que nós temos que lembrar do princípio constitucional da liberdade de expressão. É diferente de quando você expressa algo que pode disseminar intolerâncias e disseminar ódio, porque você vai fazer com que as pessoas se voltem uma contra a outra. Eu tenho a liberdade de expressão e a liberdade constitucional, Betão, de conversar com você, de falar que a minha religião é melhor, que a minha religião tem esses pontos de esperança, de conforto, sem eu atingir a sua religião. Tem uma pessoa que foi bastante criticada pelo posicionamento, que posicionaram muito radicalmente contra ele. É um cantor, já que você falou na música, é um cantor e pastor chamado Kleber Lucas, que ele teve aí alguns embates e cancelamentos. E aí, quando eu falo que quando é com a pessoa preta, o cancelamento e essas questões são maiores, que o Kleber Lucas, ele esteve presente em um terreiro, guardou para ele as doutrinas e o entendimento dele. Ele foi em uma reunião, ele cantou as músicas que ele compõe com inspirações divinas, participou de uma confraternização e foi rechaçado por muitas pessoas. E daí ele fala: eu prego o amor. Isso não quer dizer que é necessário que se tenha separação, virada de cara, intolerância, e até mesmo em determinados momentos as pessoas usam o que elas têm de conhecimento teológico, ideológico e doutrinário para fazer demonização de algumas religiões.
eu não vejo como demonização, eu vejo como um crime de intolerância e crime de racismo religioso. Mas quem expressa isso na grande massa, hoje usa-se muito a internet, o primeiro ponto, para mim, está atrás de like. Segundo, ele está disseminando o ódio. Por quê? Porque se eu vou proferir palavras contra uma ideologia ou contra uma religião, numa rede que vai atender milhares de pessoas, e eu faço aquilo sem um contexto, eu estou dando gancho para que haja desamor e intolerância. Se eu quero, Betão, expressar a minha religião e expressar que ela é a melhor, eu posso expressar nas reuniões próprias, num momento próprio, propício para aquilo. Eu não vou para a internet ou para outros lugares para discutir esses pontos, né? Então as pessoas têm perdido a essência do amor e têm buscado atacar outras religiões ou outras pessoas. Eu entendo como uma questão mais voltada para uma questão midiática, cometendo crime, mas aí é um tema tão complexo que a gente vai entrar dentro da questão da liberdade de expressão. E aí a pessoa fala, não, eu tenho o meu direito constitucional de dizer o que eu quero. Mas dizer o que eu quero não pode ferir o direito do outro. Então, se o Brasil, por ser um Estado laico, ele tem a liberdade de culto, que eu respeite o culto e a forma com que a outra pessoa cultua. Obviamente, se eu estou dentro do meu templo, se eu estou com o meu povo, eu vou expor as minhas ideias, eu vou expor o que está no livro que a gente segue. Ok, eu estou numa reunião onde as pessoas que estão indo ali, elas vão para ouvir aquilo, mas isso não quer dizer que eu possa sair para todos os cantos disseminando o ódio, o desamor e fazendo com que dá até uma bugada na cabeça das pessoas. E isso serve de gatilho para ofensas e cometimento de crime. Eu falei no bloco anterior, né, que pessoas que exercem grandes lideranças, elas fazem essa formação de pensamento. Elas falam, uns pela imunidade que têm para poder falar, e outros já com a maldade de querer diminuir o outro, ofendendo. Né? Essa semana eu vi um vídeo que eu fiquei chocado também, Betão, que para mim é uma intolerância, aí não foi nem uma intolerância contra as religiões de matriz africana, mas foi de um pastor fazendo intolerâncias com um determinado segmento que hoje tem dentro das igrejas, que é apelidado de worship. E para mim esse cara, ele além de ser um influencer na internet, ele fala usando uma discriminação LGBT, crime, para poder ofender as pessoas que têm frequentado templos e igrejas com um perfil mais worship, mais coach. Então, isso vai gerando crime atrás de crime. E quando as pessoas veem aquilo, elas se sentem legitimadas. Agora, dentro da legislação atual, né, nós temos que atentar que a legislação de racismo ela é muito enfática, principalmente em relação à religião de matriz africana, né? Então, se as pessoas que ainda insistem em criminalizar as religiões de matriz africana, que elas fiquem atentas, porque a legislação fala da pena de 2 a 5 anos, podendo ter aumento.
E as pessoas que são de religião de matriz africana, quando tiverem ofensas, não falo somente as ofensas verbais, mas físicas, com os templos sendo apedrejados, destruídos, que elas procurem advogado e advogado de sua confiança, procurem o Ministério Público, porque é crime tipificado na lei, é cadeia para quem comete isso, e nós temos que, Betão, cada vez mais fechar as oportunidades das pessoas que cometem os crimes de intolerância e de racismo. E como que a gente faz isso? É denunciando. Às vezes aquele que está sendo vítima de opressão pela sua escolha de religião, a gente tem que incentivar essas pessoas a denunciarem. Quando a gente tem as pessoas que têm, por exemplo, e eu vou explicar isso, as pessoas que têm a sua orientação sexual definida e que é afrontada e que sofre com esse tipo de crime, ainda não existe uma lei específica que dá proteção à pessoa devido à sua orientação sexual, LGBT, enfim. Mas já é pacificado no STF que usa em analogia a lei de racismo. Então a pessoa que sofre esse tipo de discriminação também, que é uma intolerância contra o ser humano, ela pode procurar sim a polícia, o Ministério Público, que em analogia à lei de racismo haverá essa mesma aplicação de pena, apurando os fatos, achando a materialidade e a autoria dos supostos crimes. Agora, é preocupante o crescimento que tem da intolerância religiosa no Brasil. E por incrível que pareça, vem principalmente de pessoas famosas e pessoas que defendem a laicidade do Estado. Mas é uma laicidade que só funciona quando se tem um interesse político e econômico. Gilberto, a lei de direito antidiscriminatório, ela pode ser utilizada também nesse contexto? No contexto da intolerância religiosa? Isso. Sim, porque em janeiro de 2023, com a lei que foi sancionada pelo governo Lula, ela fala do racismo religioso, ela fala do racismo recreativo, mas eu gosto sempre de voltar, né? E quando da Constituição Federal já tinha a liberdade de culto. A gente só não tinha a expressão racismo religioso assim, explícita. Mas quando a gente pega lá, vamos pegar o Código Penal, né, no artigo 140, parágrafo 3º, ele já falava, né, injuriar, discriminar alguém pela sua cor, etnia e religião. Uhum. Então já tinha lá escrito a questão do racismo religioso. Aí a Lei 7.716 de 89, ela traz no seu bojo também a questão de discriminar a pessoa pela sua cor, etnia e religião. Já tinha lá a questão do racismo religioso, mas nós não tínhamos essa sigla, assim como a gente não tinha a do racismo recreativo, né? Então, às vezes, até para a autoridade policial, quando alguém ofendia o outro pela sua religião, se perdia e falava, não, isso aqui é um mero desentendimento, assim como muitas pessoas, quando foram levadas para a delegacia, elas falavam que estava chamando a pessoa de crioulo, de preto, de macaco, brincando. Então, como a gente não tinha nomenclatura racismo recreativo, e muito menos citado na lei, essas pessoas saíam impunes, né? Então, a nova legislação, a Lei 14.000, para os telespectadores que quiserem dar uma pesquisada, é a Lei 14.532, de janeiro de 2023. É ela que equipara a injúria racial ao crime de racismo,
mas ela ficou muito divulgada somente nisso. A injúria racial é igual ao racismo. Mas ela traz as mudanças para a Lei 7.716 de 89, trazendo a questão do racismo religioso, do racismo recreativo, do racismo quando praticado em estádios de futebol, shows, enfim. O importante, Betão, é que a sociedade, todos os líderes entendam uma coisa. Posicionamento teológico é uma coisa, posicionamento doutrinário é outra, liberdade de expressão é outra. Agora, crime de racismo religioso ou de racismo nas suas várias vertentes vai ser sempre crime e não tem como discutir. Está na lei, está tipificado. Gilberto, nesse mundo digital, a gente está indo para a parte final do programa, a gente tem a possibilidade também de haver, né, algum tipo de discriminação pelo algoritmo. Isso já é comprovado, aí todo mundo consegue discutir sobre isso. Como é que você vê isso e como é que a gente precisa também pensar nesse novo modelo também de sociedade? Vamos lá, Betão. Essa questão do racismo algoritmo, eu tenho palestrado e falado sobre isso, ou até postado vídeos no meu Instagram, e várias pessoas às vezes zombavam, né? E riam quando eu me posicionava nesse sentido, até que eu peguei o meu telefone e eu pedi para poder fazer um avatar meu, e o meu avatar saiu um cara não negro e ele copiou somente a barba branca, mas me colocou como um cara não negro. E aí ele pediu ainda que eu tirasse a minha foto. Não foi um avatar que você monta lá, você escolhe a cor, não. Ele pediu para eu fazer a minha selfie, para ele copiar e definir, e ele me colocou branco. Sim. Né? Agora, a gente tem que pensar o seguinte: as informações que nós temos na rede mundial de computador, as pessoas que projetam e que dominam ainda essa questão da tecnologia, são pessoas são pessoas não negras. Então elas ainda mantêm todo esse sistema como um sistema eurocêntrico. E vamos lá, vamos pensar também numa questão. Nas páginas de jornais, seja internacional ou nacional, qual que é o perfil que normalmente ele é divulgado insistentemente na televisão ou na internet? É uma pessoa negra que normalmente comete um crime. Né? Você vai ver que aí, quando uma pessoa não negra comete um crime, você tem 15, 20 segundos de fala, logo some a notícia. Se é uma pessoa negra, a notícia estende, ela vai para 1 dia, 2 dias, 3 dias e fica batendo. Isso vai repetindo. Por quê? Porque se você colocar lá, por exemplo, ladrão, isso e aquilo, com adjetivos pejorativos, o próprio algoritmo ele já vai buscar pessoas pretas. O sistema de reconhecimento facial, ele já vem eivado de racismo, tanto que é uma questão que vem sendo discutida pela segurança pública. Quantas pessoas pretas foram presas injustamente pelo erro do algoritmo na questão da identificação facial, né? Isso tudo é o que é levado para o subconsciente das pessoas não negras, e elas, como detentoras de estarem na tecnologia, elas acabam criando esses algoritmos que afetam as pessoas pretas, né? Então, tem um colega que fala assim: tudo de ruim que você joga na internet vai sair pessoa preta. Porque o próprio racismo institucional e estrutural já está na cabeça do próprio programador. Porque ele nos vê assim, né?
Então ele nos vê marginalizado, eles nos veem na subalternidade, sempre como fora do ser humano. Não vou falar extraterrestre, não. Veem as pessoas pretas como bicho, né? Assim como a gente falou bastante em história, essas coisas, assim como há séculos passados a própria igreja pregava que as pessoas pretas não teriam salvação, né? Porque elas não tinham alma. Essa estrutura ela vem de lá. A concepção de Lombroso de traçar o perfil do criminoso como uma pessoa preta, ela reflete hoje na própria internet. Aí a gente traz até criminologia para poder entender esse fenômeno do algoritmo. Então, o racismo algoritmo, ele é uma realidade. Quem quiser fazer alguns testes em casa pode entrar no maior buscador aí de informações. Hoje tem uma briga, né, entre dois aí que são aí concorrência, mas quem entrar lá pode buscar, que vai achar palavras-chave que vai chegar na pessoa preta. E não especificamente é a pessoa preta que comete aquilo ou que faz aquilo. Muito bem, chegamos ao final do programa. É um prazer sempre conversar com esse grande amigo, Gilberto Silva. Gilberto, foi um prazer te receber aqui. Eu fico muito feliz e muito honrado de a gente ter criado essa amizade tão importante e tão grande como foi essa que foi proporcionada pelo nosso grande amigo João Rafael, de ter uma pessoa tão bacana como você para falar sobre esses assuntos e tocar o dedo na ferida. Muito obrigado, viu? Eu que sempre agradeço, Betão, por estar aqui. Fico feliz também, né, pelo doutor João Rafael ter feito esse elo entre nós, e acabou que nós não nos tornamos colegas de estúdio, nós nos tornamos amigos, né? E isso é importante, e sempre dando a oportunidade de trazer para a sociedade esclarecimentos de ideias, trazendo leis e acabando com essa falsa impressão que colocaram de que não existe discriminações e que é tudo direita ou esquerda. Na verdade, o que a gente fala aqui é tudo direito. Muito obrigado. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Um beijo no coração de todos e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um programa super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.